amigos, vamos lá, né? Aprender a configurar um controlador de domínio com Windows Server 2008. A pedido dos meus amigos da Estácio Faterni, vou passar aqui para vocês como a gente faz para configurar o controlador de domínio com Windows Server 2008, configuração do IP, configuração do DNS e ingressar uma máquina no domínio. Vamos lá. Vou entrar aqui nas minhas máquinas virtuais. Eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina XP que nós vamos usá-la como estação, tá? Mas vamos aqui para a máquina 2008 que eu acabei de configurar. Está zerada, acabei de instalar, certo? Não tem nada configurado. E vamos partir do princípio. Depois da instalação do Windows Server 2008, que vocês já aprenderam, depois que instala, o que é que se define? Se define a conta do administrador, né? Aliás, a senha do administrador. Definiu a senha do administrador, então você faz o login no servidor, instalado. E agora você vai configurar o Active Directory. Só explicando um pouco sobre isso, sobre Active Directory, sobre domínio, é uma forma que o Windows Server tem de organizar e de centralizar os objetos, tá? As permissões dos objetos e as políticas de segurança de uma rede. A Microsoft recomenda que a partir de 15 máquinas que você já precisa estabelecer um domínio, tá? 10 máquinas, 5 máquinas, 9 máquinas, 6, enfim, esse número de máquinas, você ainda pode trabalhar com um grupo de trabalho. Algumas pessoas gostam de trabalhar com domínio com 5 máquinas, com 6 máquinas, mas não é necessário, tá? Só é necessário mesmo quando você tem um número grande de máquinas e para gerenciar as políticas de um maior número de máquinas, como também as permissões de acesso a impressoras e pastas, acaba ficando um pouco mais complexo, né? Com 20 máquinas, por exemplo, com 30, você sair configurando de máquina por máquina, acaba ficando um pouco mais trabalhoso. Por isso você sobe um servidor com o Windows Server 2003, ou o Windows Server 2008, ou o Windows Server 2012, né? Agora estamos na época do Windows Server 2012, e você configura esse cara como controlador de domínio e adiciona todas as máquinas, todas as estações e servidores membro, que são outros servidores que têm outras funções na rede, mas que não são controladores de domínio, tá? Você adiciona esses caras dentro do domínio. E aí você começa a ter um gerenciamento mais centralizado, você aplica GPO, você aplica políticas de PSO, você aplica atualizações de WSUS, você aplica as configurações, como eu já disse, em pastas, em arquivos, e acesso aos recursos de impressora e várias outras funcionalidades, como por exemplo a integração de serviços de outras ferramentas Microsoft. Você pode ter, por exemplo, o Microsoft Exchange, você pode ter um TMG Forefront da Microsoft, e esses caras trabalharem autenticando esses usuários no domínio. Por isso a importância de um controlador de domínio na rede, tá? Outra dica: quando você for fazer a instalação do controlador de domínio em um cliente, se possível, tenha 2 controladores de domínio, tá? Um controlador de domínio principal e um controlador de domínio que a gente chama ele de adicional. 2 controladores de domínio. Por quê? Porque se você tiver algum problema com o controlador de domínio principal, você tem como resgatar o teu domínio, você tem como mantê-lo funcionando usando o controlador de domínio adicional, o outro servidor, tá? Isso aí vai ser em outro momento, eu explico depois, inclusive no meu site vaneirogalvão.com.br tem um vídeo só de controlador de domínio adicional. Pois bem, eu tenho aqui, toda vez que eu entro no Windows Server 2008, ele abre automaticamente o Server Manager, né, o gerenciamento de servidor. Eu posso marcar aqui essa opção para que no próximo logon ele não abra essa tela. O que eu tenho aqui, né, nesse servidor? Eu tenho uma placa de rede, tá, uma placa de rede única aí, configurada com, aliás, ainda está sem IP, tá? Não tem acesso à internet. E eu vou configurar aqui, deixa eu ver como é que está a interface, se está host only ou se está bridge. Ok, está host only, ou seja, somente rede interna do meu VMware Workstation. Então eu venho aqui no adaptador de rede e vou definir o IP, tá? Para o meu servidor. A definição do IP do servidor, não existe um número específico. Você tem que botar o 92 no 68, ou você tem que botar 10, 20, alguma coisa. Não existe. Você definiu o número de rede para sua, um ranger para sua rede, que vai ser, por exemplo, 9268 1.0 até 9268 1.254. Então, obrigatoriamente o teu servidor Windows, teu servidor Windows Server, ele tem que estar obrigatoriamente o teu servidor Windows Server ele tem que estar dentro dessa rede, tá? Como é que as estações vão encontrar esse servidor se ele tiver com um range de rede diferente? Então não tem como, certo? Até teria, mas aí seria usando princípios de roteamento, divisão de subnets, mas não é o caso. Então normalmente o que é que a gente faz? A gente define aqui o IP da interface, tá? Da placa de rede do servidor. O servidor não pode ter IP dinâmico.
certo? Ele não pode pegar o IP do DHCP, certo? Não só ele, como qualquer outro tipo de servidor de serviços no domínio, na rede. Um DHCP, por exemplo, um DNS, um servidor de arquivos, um servidor de impressão, enfim, alguns desses servidores até podem, você até pode ter IP dinâmico, mas eu não aconselho. Eu costumo trabalhar com IP fixo para que você saiba onde é que está cada servidor. Servidor web é IP tal, servidor de arquivos é IP tal, servidor de DNS é tal IP, servidor de firewall é tal IP. É bom que eles tenham os IPs fixos, tá? É bom que eles tenham os IPs fixos para que você consiga controlar os serviços da rede e que as estações, né, que as máquinas da rede consigam encontrar esses servidores com esses serviços, certo? Então alguns podem, mas eu não aconselho. Mesmo que você use reserva, você use reserva para ele DHCP, mas eu prefiro botar manualmente. Mas já no caso do DNS, do controlador do domínio e do DHCP, esses especificamente não podem, de forma alguma, eles têm que ter IP fixo de todo jeito. Senão você, por exemplo, se eu deixar aqui com IP dinâmico, na hora que eu for executar o dcpromo, que é o comando para subir o domínio, ele vai fazer algumas críticas, vai dizer que não está com IP fixo, vai pedir para você colocar IP fixo, quando chegar na parte DNS também, ele vai dizer que tem que botar IP fixo, tá? Então vamos fixar aqui um IP, ó, TCP IP protocolo de IPv4. Eu vou dizer aqui que o IP desse servidor vai ser 192.168.1.1, máscara subrede de 24 bits. O gateway é quem? Não é ele, e sim o meu roteador, o meu proxy, o meu firewall que eu tenho na rede, tá? Para me navegar. O gateway é justamente o cara que vai me jogar para outras redes, é o cara que vai me jogar para a internet, é o cara que vai me jogar para uma outra subnet. Então, por exemplo, o gateway normalmente é 192.168.1.254, normalmente em algumas redes, tá? Mas pode ser ponto 1 também, mas se for ponto 1, lógico que aqui no servidor você tem que alterar, tem que botar ponto 2. Você não pode ter dois dispositivos com o mesmo IP na mesma rede, correto? Ele pode ser 254, pode ser 25, pode ser 3, pode ser qualquer número IP, tá? Mas por padrão, nas empresas, por uma questão lógica, uma organização de infraestrutura de rede, as pessoas costumam colocar o gateway com o último octeto disponível, que seria o 92.168.1.254. Quanto ao DNS, o DNS tem que ser 192.168.1.1 também, tá? Por quê? Porque no controlador do domínio, o DNS tem que ser o IP dele mesmo, certo? Porque no momento que eu for subir esse servidor como controlador do domínio, ele vai instalar o console DNS. E é esse DNS que ele consulta para encontrar os objetos na rede, encontrar as máquinas, encontrar hosts www, encontrar hosts MX, tá? E encontrar os outros objetos que estão configurados no DNS. Então, além do próprio servidor ter o IP dele mesmo como DNS, as estações também vão ter o IP desse servidor como o DNS preferencial, tá? Então você vai configurar na mão ou via DHCP nas estações e nos outros servidores o DNS apontando pelo controlador do domínio da rede, que no nosso caso é esse camarada aqui que eu estou configurando. Ok, fechei. Depois de configurada a placa de rede, eu venho aqui no menu iniciar, executar e digito o comando dcpromo, que aí ele vai iniciar o assistente de configuração de domínio do Active Directory. Basicamente ele vai subir o domínio, configurar o AD e adicionar as roles referentes que são ligadas ao AD, né? As funções são ligadas ao AD, como o Active Directory Domain Services, vai botar também o AD DLS, outra role que está disponível no Active Directory, os consoles de site e serviços de site do Active Directory, o console de relação de confiança do Active Directory. Então, enfim, ele vai subir o domínio e todas as ferramentas que são ligadas ao Active Directory. Nem todas, a maioria das ferramentas são ligadas ao Active Directory. Group Policy Management Console, que é um console para gerenciamento de políticas de grupo, certo? Também vai estar instalado aí automaticamente para que você possa definir as suas famosas GPOs. A GPO para impedir que os usuários, por exemplo, façam algumas atividades nas estações de trabalho, para executar scripts de logon, entre outras coisas. Ok, tela do assistente iniciada. O que é que eu vou fazer aqui? Vou avançar, certo?
Aqui ele me fala algumas coisas em relação à compatibilidade com outros sistemas operacionais. Avanço. Vou dizer que como esse é meu primeiro controlador do domínio da rede, então eu vou colocar como uma nova floresta, tá? Estou criando um novo domínio em uma nova floresta. Se eu fosse unir esse servidor a um domínio já existente, a um outro controlador do domínio, então eu teria que vir em floresta existente e colocar esse cara como um controlador do domínio em um domínio existente, tá? Não é o caso, então vou dizer que vou criar um novo domínio em uma nova floresta. Ele pede para me definir o nome do domínio, certo? O nome FQDN do domínio. O nome FQDN é justamente isso aqui, ó, o nome totalmente qualificado, ó, corp. Isso aqui é um exemplo, corp.contoso.com. Isso é um domínio totalmente qualificado, certo? É um nome totalmente qualificado. Ou seja, o nome, ponto, alguma coisa, certo? Que esse é o chamado FQDN. Lembre-se sempre disso. Então eu vou dizer que o domínio vai ser justamente contoso.fatern. Ok? Então esse é meu domínio. Contoso.fatern, avanço. Ele vai verificar o nome NetBIOS do domínio. Ele pergunta se o nível funcional vai ser 2003, 2008, 2008 R2. Vou deixar como 2003 mesmo, certo? Em outro momento eu explico o que é esse nível funcional. Nível funcional é justamente para você definir como o teu domínio vai se comportar em relação à compatibilidade com outros sistemas operacionais, tá? Algumas coisas que, por exemplo, estão disponíveis no Windows Server 2008, algumas coisas que já vem nativas no sistema operacional, elas não funcionam, por exemplo, quando ele está funcionando com o nível funcional do Windows Server 2003, tá? Quando você coloca 2008, aí algumas funções a mais são habilitadas, certo? E tem algumas coisas que o 2003 não consegue reconhecer. E a mesma coisa com 2008 R2, certo? Vou deixar padrão aí, vou deixar 2003, certo? E vou avançar. Só um detalhe, isso aqui é o nível funcional da floresta, tá? Nível funcional da floresta. E agora é o nível funcional do domínio, certo? Também vou deixar aqui como 2003. Avanço. Aí ele diz que vai instalar nesse controlador do domínio, ó, o DNS Server e o catálogo global, tá? Vejam que ele não deixa desmarcar o catálogo global, certo? Ele só deixaria desmarcar o catálogo global se eu já tivesse um outro controlador do domínio na rede, certo? Mas como eu não tenho, esse é o primeiro controlador do domínio, então fatalmente ele tem que ser catálogo global, ele tem que ser o primeiro servidor do catálogo global, certo? Então por isso não pode ser desmarcado. O DNS Server eu posso até desmarcar, certo? E instalar o DNS em um outro servidor. Mas no meu caso eu vou deixar aqui tudo configurado no próprio servidor. Então vamos deixar aqui DNS Server, que é o aconselhável também, né? Avanço. Aqui ele vai dizer que vai criar que ainda não criou uma delegação autoritativa para o DNS Server, certo? Para a zona contoso.fatern. É só você dizer que sim, que ele vai criar essa delegação autoritativa. Aqui as pastas, onde as pastas do domínio, né, das configurações do domínio vão ficar. Aqui é a pasta NTDS, onde fica o banco de dados ntds.dit, que é o banco de dados do Active Directory. Aqui onde fica a pasta de logs, certo? Tudo que for referente ao Active Directory que ele for logar, ele vai guardar aqui. E a pasta sysvol, que é a pasta onde ele guarda os scripts, onde ele guarda as políticas de configurações, certo? Onde ele guarda as políticas, na verdade, de segurança, nessa pasta sysvol. Eu posso alterar? Posso. Se eu tiver, por exemplo, um segundo HD, que é a unidade D, posso colocar? Posso vir aqui, ó, em browser e dizer onde eu vou armazenar essas pastas, esses dados, ou automaticamente vir aqui, ó, e alterar a letra da unidade, ok? Vou deixar padrão e vou avançar. Aqui ele pede para você definir a senha de modo de restauração. Essa senha de modo de restauração você só vai usar quando você precisar, por exemplo, restaurar um objeto do Active Directory. Digamos que o usuário, o estagiário, ele exclui, por exemplo, 50 contas de usuário e não sei quantos grupos. Como é que você vai restaurar essas contas de usuário? Então você tem que entrar no modo de restauração do Active Directory e usar o backup do estado do sistema do Active Directory, certo? Então para restaurar esse backup do estado do sistema tem que ser pelo modo de restauração, que é o modo restore aqui, ó. Restore Mode Administration, certo? E para isso você tem que ter uma senha, né? Eu costumo colocar a mesma senha do administrador do domínio.
já para não esquecer, certo? Tem gente que coloca diferente. A senha do administrador do domínio é uma e a senha de restauração do Active Directory é outra. Eu costumo colocar a mesma aqui já para não esquecer. E vou avançar aqui, ó. Coloco a senha e avanço. E agora é só esperar ele subir o domínio. Vou marcar aqui essa opção, ó, reboot ao completar, certo? Ele vai reiniciar a máquina depois que completar toda a configuração do domínio, tá? Do Active Directory. Pronto, ele terminou de configurar o domínio e agora vai reiniciar o servidor. Depois do servidor reiniciado, né, já configurado como controlador do domínio, então vou fazer logon aqui nele. Veja que o domínio aqui já está pronto, com todos os /administrator, né, domínio, e aqui é o nome do usuário, né, no caso o administrador. Então vou botar aqui a senha do administrador, que é a mesma que eu defini depois da instalação do Windows 7. Ele vai aplicar aí algumas políticas, preparar o desktop, preparar o perfil do usuário. Pronto, agora vamos ver aqui, ó. Já configurou todas as ferramentas do Active Directory, certo? Alguns dos consoles que eu disse que ele iria adicionar foram adicionados, ok? Então, aqui o grupo Policy Manage Console, cadê ele? Grupo Policy Manage Console, tá aqui, grupo Policy Manage, que é para me configurar as políticas de GPO, o Active Directory, usuários de computadores, o ADS Edit, que é para você manipular objetos do Active Directory direto no esquema do Active Directory. Isso aqui só é usado em caso de manutenção, tá? Isso aqui não se usa assim não. Quando você quer, por exemplo, excluir objetos antigos que estão órfãos dentro do Active Directory, então você usa essa ferramenta, mas com muito cuidado, porque você pode acabar detonando o Active Directory se você não souber usar essa ferramenta. Por isso é uma ferramenta mais avançada. Eu disse até que ele instalaria o ADLDS, mas na verdade não instala, tá? Ele instala só mesmo os consoles padrão do próprio Active Directory. O ADLDS, o AD Certification Service, que são outros consoles, por exemplo, esse e o Federation Services, que são consoles administrativos para determinadas funções do Active Directory, como por exemplo autorizar acesso a documentos em domínios diferentes, emitir certificado de segurança. Então esses são adicionados manualmente através do Server Manager. Você vem aqui no Server Manager e vai lá e adiciona essas roles que você de repente precisar para configurar serviços adicionais no teu domínio. Beleza, então deixa eu ver aqui o Active Directory, usuários e computadores. Então a gente vai ver que o nosso domínio está devidamente configurado, tá? Contoso.fatern e aqui, certo? Nenhum computador adicionado ainda, um só controlador do domínio, né, que é ele mesmo, certo? Os usuários padrão e do grupos padrão também criados pelo próprio Active Directory. Se eu for lá no DNS, o que é que eu tenho no DNS? Console que foi configurado também na instalação do domínio. Então tenho aqui o meu controlador do domínio, minha zona, contoso.fatern, né? E aqui ficam as informações do meu domínio, tá? Então essas pastas, por exemplo, elas não podem ser deletadas. Se você deletar, elas vão ser criadas normalmente, automaticamente, através do serviço NetLogon, quando você reiniciar a máquina ou quando você reiniciar o serviço NetLogon. Mas não aconselho ficar brincando com isso aqui não, porque pode chegar uma hora que pode dar uma zebra geral. Então, outras configurações aqui do domínio. Zona reversa, ele não criou zona reversa automaticamente. Aí vamos criar aqui uma zona reversa, que é importante, tá? Porque, por exemplo, ó, na zona principal você identifica o nome
a máquina, tá? Você identifica o nome da máquina e o IP dessa máquina. A zona reversa identifica o IP e depois o nome, certo? Então é importante ter uma zona reversa no domínio. Então vem aqui, ó, nova zona, uma zona primária, certo? Armazenada no Active Directory, tá? Para deixar integrada com o Active Directory, com o domínio. Avanço, deixa a opção no meio, dizendo que esse DNS server vai ser executado para todos os controladores do domínio contoso.fatern. IPv4, né? Ou seja, vou usar TCP/IP de 4 octetos, não vou usar IPv6. E vou dizer que a zona reversa ela vai ser criada em cima da rede 192.168. Qual foi a rede que eu criei mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. O IP do servidor é 192.168.1.1, então a rede é 192.168.1, né? Ele criou aqui o arquivo do reverso. Vou avançar e vou finalizar, tá? Pronto. Se eu vier aqui, por exemplo, nesse cara, dei 2 cliques nele e dizer que quero fazer um update record PTR, que é justamente de reverso, aplicar aqui, ó, ele vai criar um registro para essa máquina aqui, certo? Aí, ó, IP e nome da máquina, ok? Beleza, reverso criado, configurado, domínio criado. Agora vamos para a nossa máquina lá, nosso Windows XP, e colocar lá dentro desse domínio, tá? O IP do servidor 92.168.1.1, né? Então vamos adicionar lá essa máquina no domínio. Então para adicionar essa máquina XP no domínio, eu faço o seguinte. Primeiro, tem que colocar ela na mesma rede, né? Se eu não me engano, ela está como usando a placa externa, tá aqui. Eu vou dizer que vou usar a mesma rede, host only aqui no caso do meu VMware, né? Isso na rede, na prática, numa rede física você não vai se preocupar com isso, né? Porque todos os computadores vão estar conectados no mesmo grupo de switches. Vou fazer um teste aqui para saber se essa máquina pinga o servidor, mas antes eu vou configurar a placa de rede dessa máquina, certo? Vou configurar a placa de rede, vou colocar aqui o IP do servidor 92.168.1.1, então vou colocar o 92.168.1.2, né? O próximo IP da sequência. Como não estou usando DHCP, eu vou colocar IP manual, tá? Se eu estivesse usando DHCP, eu não precisaria me preocupar com isso. Mas isso não é o momento para se discutir isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. 192.168.1.2, marca subrede 24 bits, o gateway padrão. Se eu tiver um gateway padrão, lembrando, se eu tiver um firewall, um roteador na rede, somente se eu tiver que eu coloco esse gateway aqui, tá? 192.168, eu estou fazendo de conta que tem, certo? 254, que eu tenho um roteador para sair para a internet, certo? E o DNS, como eu disse, tem que ser o IP do servidor controlador do domínio. Tem que ser o IP do servidor controlador do domínio, tá? Para que essa máquina consiga se ingressar no domínio. Então ela tem que encontrar aquele servidor que nós configuramos. Se eu der um ping aqui, vamos ver se ele encontra. Ele está terminando de configurar a placa de rede. Pronto, placa de rede configurada. Já está pingando, ó. Agora é só vir aqui nesse camarada e dizer que ele vai fazer parte do domínio lá no servidor. O domínio chama-se contoso.fatern. Ele pede aqui um usuário e senha válido do domínio para mim terminar de ingressar essa máquina no domínio. Vou dizer que é o administrator, é o único usuário que eu tenho criado lá no domínio ainda. Signage, tá aqui minha senha.
Bem-vindo ao domínio controles.fater. Pronto. Máquina devidamente ingressada no domínio. Vamos dar uma olhada? Vamos, enquanto ela reinicia aqui, que ela sempre vai pedir para reiniciar. Pode ser Windows 7, pode ser Windows 8, sempre vai pedir para reiniciar quando entra no domínio. Entrando aqui no 2008, ó, veja aqui em computadores que a máquina já se faz presente no domínio. Aquela máquina com Windows XP, né? Tanto que eu posso vir aqui nas propriedades e veja, ó, certo? Tipo Workstation, Sistema Operacional, Windows XP Professional, Suspect 3, certo? Então, a máquina já está no domínio. Aí vou criar um usuário aqui rapidinho. Felipe Mateus. O login do cara vai ser novinho. Vou avançar. Vou dizer que a senha dele nunca expira. Vou definir aqui uma senha para ele. Pronto. Já criei um usuário chamado Felipe Mateus, onde o login dele é novinho. Estudo novinho. Então vamos lá. Vindo aqui no XP, ó, terminou, eu venho aqui, digo que vou se logar no domínio, certo? Não vou logar na máquina localmente, vou logar no domínio e boto o usuário que eu acabei de criar e a senha. Ok, ele está logando, minha máquina está no domínio e estou usando o usuário do domínio para se logar no computador, certo? Aí aqui ele vai criar o perfil, vai criar as configurações pessoais do usuário e a máquina, a estação está pronta para trabalhar, obedecendo as políticas do servidor, tá? Do nosso controlador do domínio que acabamos de configurar. Beleza? Espero que esse vídeo seja útil para vocês aí na faculdade, que o trabalho lá com o Glauber seja satisfatório e que vocês terem boa nota, certo? Então